Ensinamento de Meishu Sama, esclarecimento da verdade. Antes de mais nada, qual é o verdadeiro objetivo da religião? Sem dúvida, é o esclarecimento da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a natureza tal qual ela se apresenta. O sol desponta no leste e desaparece no oeste. O ser humano nasce e, inevitavelmente, caminha para a morte. O budismo se refere a isso com as expressões: tudo que nasce está sujeito a desaparecer, e todo encontro está condenado à separação. O fato de o ser humano manter-se vivo por meio da respiração e da alimentação, evidentemente, também é verdade. Preciso insistir sobre assuntos tão óbvios, porque a atual situação da sociedade é absurda. Observando os revoltantes acontecimentos deste mundo, o caos reinante na sociedade, os conflitos, a desordem, as más ações e etc., é impossível negar que existem mais fatores que contribuem para a infelicidade do que para a felicidade da humanidade. Precisamos, pois, refletir sobre a origem disso. Segundo o meu ponto de vista, é evidente que a causa reside no demasiado afastamento da verdade, embora não se perceba isso. Vejo que o homem moderno perdeu a noção da verdade. Parece que a vida se mostra tão difícil para ele que não consegue refletir sobre o assunto. Além disso, até hoje, a verdade não era clara nem mesmo para as religiões. Por esse motivo, não era raro pregar a pseudo-verdade, acreditando estar transmitindo a verdade. Se esta tivesse sido revelada tal qual ela é, a sociedade humana deveria estar muito melhor do que é visto hoje, e o paraíso estaria concretizado até certo ponto. Contudo, com a chegada do tempo, Deus revelou sua vontade, e por meu intermédio está explicando e demonstrando a verdade. Neste sentido, meus diversos escritos esclarecem a verdade de maneira que qualquer pessoa possa compreender com facilidade. Portanto, certamente, a correta visão sobre a verdade aflorará naqueles que lerem atentamente minhas palavras, com a mente livre de preconceitos. Vou explicar por meio de situações que são familiares a todos. O ser humano adoece porque se distancia da verdade, e a medicina não consegue curá-lo porque também está fora da verdade. Política errônea, má ideologia, sofrimentos decorrentes do aumento de crimes, crise financeira, inflação e deflação, tudo isso também ocorre desse afastamento. Se não houver nenhum desvio da verdade, tudo que for correto caminhará de acordo com o desejo do ser humano, pois Deus criou a sociedade humana dessa maneira. Assim, não seria difícil surgir uma sociedade ideal, virtuosa e bela, em que as pessoas vivem com alegria e felicidade. Nisto reside a possibilidade do advento do paraíso terrestre que venho propondo. Diante disso, talvez alguns achem que há muitos pontos controversos em minha teoria, mas na realidade não é nada disso. Tudo o que eu digo é muito óbvio. Se esses pontos parecerem estranhos, é porque a análise parte da perspectiva da pseudo-verdade. Quanto mais controversa a minha teoria parecer, mais evidente é o contrassenso vigente na sociedade. Portanto,
podemos dizer que aquele que aceita minha teoria sem objeções é alguém que assimilou a verdade. Deus concedeu ao ser humano a liberdade infinita. Eis a verdade. Às demais criaturas, como os animais e os vegetais, ele permitiu a liberdade limitada. Dessa forma, a nobreza do ser humano reside nesta diferença. Falar da sua liberdade é dizer que, quando ele se eleva, torna-se divino. Quando se degrada, equipara-se ao animal. Em outras palavras, ele existe entre os dois extremos. Se desenvolvermos esse princípio, veremos que, dependendo das ações do ser humano, o mundo se torna um paraíso jubiloso ou, ao contrário, um inferno desolador. Esta é a verdade. Não há dúvidas quanto à escolha. A não ser aqueles de espírito maligno de nascença, todos desejarão o paraíso. De acordo com o que acabamos de expor, a concretização do mundo paradisíaco é, em última instância, o objetivo da humanidade. E somente por meio do esclarecimento da verdade é possível atingi-lo. Uma vez que esta é a missão da religião, estou sempre ensinando a verdade, por meio da fala e da escrita. Assim sendo, dedico-me intensamente, dia e noite, como aquele que esclarece a verdade. Meishu Sama, 30 de janeiro de 1950. Alicerce do Paraíso, volume 1.